Bom dia, amigos. Aqui quem fala é o pastor John Bezerra, dando continuidade à nossa série de estudos que fala sobre os sinais da segunda vinda de Jesus em Mateus capítulo 24. Hoje nós lemos o verso 29, que assim diz: E, logo depois da aflição daqueles dias, o sol se escurecerá, e a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu. As potências dos céus serão abaladas. Aqui nosso Senhor Jesus começa uma nova fase da sua explicação dos sinais. Ele agora passa a falar sobre os sinais na natureza. Ele diz que a natureza fala alguma coisa para a humanidade. Mas para nós entendermos sobre estes sinais na natureza, nós precisamos voltar um pouquinho o texto para entendermos a afirmação de Jesus no início do verso 29, quando ele diz: E logo depois da aflição daqueles dias. Que aflição? Quais dias? O verso 21 explica melhor esta citação de Jesus. Porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco haverá jamais. Nosso Senhor Jesus está falando sobre a grande tribulação, um período conhecido tanto na Bíblia Sagrada como na história geral, na história da humanidade, não é? Como um período de perseguição religiosa. Um império chamado romano, um império religioso, não é? Conseguiu perseguir os cristãos sinceros, os cristãos que queriam seguir as normas, os direcionamentos da Bíblia Sagrada. Esse Império Romano impôs a sua ditadura religiosa sobre as pessoas. E isso ocorreu durante muito tempo. Biblicamente falando, esse período começou por volta do ano de 538 de nossa era e veio até o ano de 1798. Foi um período difícil. Em toda a Europa, as pessoas elas eram proibidas de ter uma Bíblia em casa ou até mesmo de manuseá-la. A norma religiosa naqueles dias era a tradição, o que esse poder religioso determinava, as pessoas eram obrigadas a segui-la. Aqueles que se opunham e se levantavam contra esse sistema religioso eram massacrados, condenados à forca, à fogueira, à decapitação. Foram momentos difíceis para os cristãos sinceros que nada mais queria do que seguir as normas, as orientações da palavra de Deus, não é? E isso durou durante 1260 anos, que vai do anos 538 até o ano de 1798. Durante vários séculos, os cristãos foram submetidos a esse poder religioso. E agora, Jesus, no verso 29, ele diz: E logo, depois da aflição
daqueles dias. Jesus usa a expressão dias, porque para Deus não existe tempo. Enquanto passa um ano para nós, é como se fosse dia para Deus. Não existe o tempo para Deus. Né? O salmista, no Salmo 90, no verso 4, ele assim se expressa: pois 1000 anos aos teus olhos é como o dia de ontem. Ele está dizendo que não há o tempo. Então, Jesus, como sendo Deus, ele usa a expressão dias, né? Referindo-se a anos, muitos anos, né? E ele diz assim: depois da aflição daqueles dias ou daqueles anos, então os sinais na natureza começarão a acontecer. Nós vamos dar uma pausa nesse estudo, até por conta do tempo, mas no nosso próximo encontro continuaremos falando sobre os sinais na natureza. Mas queremos ler, antes de concluir o nosso estudo, sobre o verso 33 e 34, ainda de Mateus 24, quando Jesus diz assim: igualmente, quando virdes todas estas coisas, sabeis que ele está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. Aqui Jesus, ele está dizendo de que quando a humanidade vê acontecendo estes sinais, poderia ter a certeza de que está próximo a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. E a isso, prezado amigo ouvinte, eu me apego como cristão, como filho de Deus, entendendo que os sinais de Deus já quase todos se cumpriram. Quero orar agora com o amigo ouvinte neste momento. Querido Jesus, hoje nós estudamos sobre os teus sinais, Senhor. Entendemos que o teu povo, como o Senhor preveu, foi perseguido de forma dura e cruel. E isso ocorreu para se cumprir as tuas palavras, Senhor. Nós também entendemos que logo após esse período, que durou muito tempo, os sinais na natureza passariam a acontecer. E nós pedimos, Senhor, que ajude cada um dos amigos ouvintes, a cada um de nós, a olharmos para esses sinais e a entendermos que o Senhor já está se preparando para voltar a essa terra. Em seu nome lhe pedimos e agradecemos. Amém, Jesus.